uma olhada detalhada no que movimentou o mercado financeiro essa semana e, o mais importante, tentar entender o que isso significa para os próximos dias. Acompanhar essa análise é fundamental para a gente sacar como as bolsas, os juros e todo o cenário macroeconômico podem impactar os investimentos. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente olha o que rolou lá fora. Depois, entra num debate que está pegando fogo no mercado. Na sequência, claro, a gente foca no Brasil, dá uma espiada no que vem por aí e no final amarra tudo com os pontos que realmente fizeram a diferença na semana. Bom, começando então pelo cenário internacional. E olha, a semana foi bem agitada lá fora, viu? Com alguns movimentos importantes que, claro, acabaram batendo aqui no Brasil também. Pois é, o grande destaque da semana foi sem dúvida o fechamento em alta das bolsas americanas. Isso aí injetou uma boa dose de otimismo nos mercados pelo mundo todo. Mas a pergunta que não quer calar é, de onde veio toda essa euforia, afinal? Olha, não foi uma coisa só, claro. Mas teve um evento, sim, bem específico, que foi tipo o estopim, sabe? O grande catalisador que realmente mudou o humor do mercado. E o que foi? Uma decisão da Suprema Corte Americana que simplesmente derrubou umas tarifas comerciais bem importantes. A reação do mercado foi na hora. Para todo mundo, isso foi um sinal claríssimo de que as tensões comerciais estão diminuindo. E na prática, o que isso significa? Menos custos para as empresas, um comércio fluindo melhor, ou seja, um prato cheio para o otimismo. E a história não acaba aí não. Esse efeito é tipo dominó. Bolsas subindo forte nos Estados Unidos geralmente fortalecem o dólar no mundo todo. E para o Brasil? Bom, para a gente isso significa mais pressão no real. E isso pode mexer com tudo, desde o preço de produtos importados até o custo da dívida das empresas brasileiras. Então, com esse cenário todo de alta, começa a surgir um debate, uma discussão que está ganhando muita força entre os analistas. Vamos mergulhar agora nesse papo que está rolando em todas as mesas de operação. Olha, e essa frase aí na tela resume perfeitamente a tensão que a gente está vivendo. De um lado, você tem todo esse otimismo. Do outro, a pulga atrás da orelha, a preocupação. A grande questão é, será que os preços já subiram demais? Será que vem uma correção por aí? E no meio disso tudo, quem continua mandando no jogo? A política de juros, principalmente americana. Ela continua sendo o grande maestro da economia global. E só para a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala em correção, é basicamente isso. Uma queda de pelo menos 10% a partir do pico mais recente. Não chega a ser um crash, um colapso, mas já é um ajuste bem importante, que todo investidor fica de olho. Certo. Visto o cenário lá fora, vamos agora virar nossa lupa aqui para dentro, para o Brasil. Como é que o nosso mercado reagiu a tudo isso e o que foi que mais chamou a atenção na economia local essa semana? Aqui no Brasil, o foco da semana foi total no indicador que, quem acompanha o mercado sabe, é sempre muito esperado, o Boletim Focus, aquele relatório do Banco Central que mostra o que o mercado está esperando da nossa economia. E o número que saltou aos olhos foi esse aí, 3,95%. Essa é a nova aposta do mercado para o nosso IPCA, a inflação oficial, lá para 2026. Pode parecer uma mudança pequena essa revisão para baixo, mas no jargão do mercado isso é um sinal. Um sinal de que os analistas estão, vamos dizer, um pouquinho mais confiantes de ter a inflação no longo prazo está mais controlada. Tá, mas e a Bolsa? Como é que o Ibovespa sentiu isso? O desempenho dele essa semana é um bom termômetro do humor do investidor. De um lado, um certo otimismo com esse controle da inflação. Mas do outro, ainda tem aquela cautela por causa do cenário de juros lá fora que a gente já falou. É um equilíbrio bem delicado, sabe? Beleza, então, já olhamos o que aconteceu, agora vamos para a parte, digamos, mais estratégica, olhar para frente. O que a gente pode esperar da próxima semana? E olha, a agenda da próxima semana vem cheia, viu? A gente vai ter divulgação de novos indicadores econômicos bem importantes, também estão marcados discursos de autoridades que podem dar pistas do que vem por aí, e claro, sempre aquela atenção para possíveis decisões que podem balançar as coisas. Resumindo, é semana para ficar com o radar ligadíssimo. E por que toda essa expectativa? É bem simples, na verdade. Todos esses dados que vão sair, eles vão funcionar como um grande termômetro. É com base neles que o mercado vai sentir se tem gás para continuar subindo ou se é melhor apertar os cintos porque vem mais turbulência pela frente. Para a gente fechar nosso papo, vamos amarrar tudo. Se a gente tivesse que resumir a semana em 3 pontos-chave, os cruciais mesmo, seriam estes assim. Então, recapitulando. Ponto 1. O bom humor lá dos Estados Unidos acabou contagiando os mercados globais. Ponto 2. Aqui no Brasil, o cenário da inflação para frente deu um leve sinal de alívio, o que é bom. E ponto 3. Agora, o foco é total na próxima semana. Tudo vai depender dos dados que vêm por aí, principalmente os de fora.
E a gente termina com a pergunta que com certeza não sai da cabeça de quem acompanha o mercado. Com todos esses dados importantes batendo na porta, para que lado a balança vai pender? A volatilidade vai aumentar? Ou esse otimismo que a gente viu tem fôlego para continuar? A resposta, bom, a gente começa a descobrir já nos próximos dias. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar! Até o próximo vídeo! Tchau!